Qual que é a diferença da culpa para o arrependimento? É exatamente a decisão que você toma após cometer o erro. E para falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de usar a pessoa do personagem chamado Judas e também Pedro. Judas é um exemplo de alguém que conviveu com a culpa. Pedro é um exemplo de alguém que conviveu com o arrependimento. A Bíblia diz que Judas, quando ele erra e ele vem de Jesus, a Bíblia diz que ele não se arrepende. Ele se sente culpado, ele se sente com remorso. A Bíblia diz que ele sai e vai se enforcar. Ou seja, a consequência de toda pessoa que se sente culpada é isolamento, distanciamento, desejo de morte, apenas isso. Afastamento de Deus, nada positivo, só negativo. Mas qual que é o resultado de alguém que se arrepende? A Bíblia diz que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E quando ele lembra do que Jesus falou, que ele negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse, a Bíblia diz que ele se arrepende. A Bíblia diz que ele chora e ele volta. Ou seja, o sentimento que há no coração de Pedro é um sentimento de arrependimento. Porque qual que é o sentimento de arrependimento? É um sentimento que não te distancia de Deus, mas te aproxima de Deus. É um sentimento de que não te faz te ver como um fracassado, mas como alguém que errou, que pecou e que está disposto a se levantar. O sentimento de alguém que se arrepende é um sentimento diferente de alguém que está se sentindo culpado. Porque enquanto o culpado está distante de Deus, o arrependido está se voltando para Deus. É por isso que o salmista Davi, mesmo diante de um grande pecado, a Bíblia diz que o Senhor o chama de homem segundo o seu coração, porque ele de fato se arrepende. E uma das certezas de que Davi se arrependeu é porque ele declara o seu pecado, ou seja, ele declara o pecado em forma de arrependimento. O versículo 3 ele fala: o meu pecado, as minhas transgressões. Ele não coloca para terceiros, ele não transfere a culpa, ele não deixa a culpa alienado, mas ele reconhece que erra, ele reconhece o pecado, ele se arrepende do seu pecado e ele se volta para Deus. E aí a Bíblia diz que os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E aí eu quero te perguntar, qual que é o sentimento que é no seu coração? É um sentimento de culpa que faz você se isolar, se distanciar de Deus, ter medo, se achar fracassado, se achar perdedor, se achar um zero à esquerda? Ou será que o sentimento que está em você é um sentimento de arrependimento, que mesmo diante de um cenário de erro e de pecado, você reconhece Deus e sabe que Deus é perdoador? A Bíblia diz